Graça e paz. Uma alegria estar aqui com os irmãos. E a minha igreja está realizando o acampamento desse período de carnaval aqui na cidade de Agudos. A gente chegou na sexta-feira, eles estão lá, eu estou dividindo com outro pastor as pregações até terça-feira dessa semana e consegui encaixá-lo nas pregações de hoje para poder estar aqui com vocês. Eu agradeço ao Sérgio pelo convite e os irmãos responsáveis pelo acampamento, por esse tempo aqui compartilhando a palavra com os irmãos. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias em Efésios capítulo 6, por favor. O tema desse acampamento, o tema que vocês têm meditado e creio que ainda vão meditar nesses próximos dias, se baseia em Efésios 6:18, certo? Efésios 6:18. E eu gostaria de meditar com os irmãos, expondo biblicamente o texto dentro do qual esse verso aparece, e tratar dentro desse assunto sobre a importância da vida de oração. Antes da gente ler o texto, você já parou para pensar por que orar é importante? Existem pessoas em nosso tempo que consideram algo sem importância ou sem valor o tempo de oração. Existem pessoas que não dizem isso, que têm medo ou vergonha, não têm coragem de afirmar tal coisa. Mas a partir do momento que elas desconsideram a necessidade da oração nas suas vidas, nesse exato momento elas estão entendendo que isso não é importante. Você não deixa de comer, porque você acha que comer é importante. A comida não é só um prazer, uma satisfação, mas é uma coisa importante. Se você está doente, você não deixa de tomar remédio, porque o remédio é uma coisa importante. Se você está na idade escolar, você vai na escola, mesmo você não querendo ir, mas você vai, porque você sabe que aquilo é importante, precisa ir. Se você trabalha em algum lugar, tem dias que você acorda sem muita vontade de sair da tua casa, às vezes até da tua cama, mas você vai, porque aquilo é importante. Há certas coisas na nossa vida que a gente faz com muita alegria e com muito prazer. Mas às vezes essas coisas que são felizes e alegres, elas se tornam cansativas e aí então nós as realizamos por importância, por urgência, por necessidade, porque precisamos dela. E existem certas coisas que são mais importantes do que todas as outras e que curiosamente às vezes a gente negligencia, e a oração é uma delas. A oração é algo muito importante na vida de todos nós, na vida de todas as pessoas. Mas, curiosamente, trata-se de algo tremendamente negligenciado e abandonado e considerado de modo não muito importante pela vida de muitas pessoas, de muitos cristãos. Então, a partir do momento que eu deixo para lá a oração, primeiro, eu já não a considero tão importante. Segundo, eu não entendi o porquê que Deus mandou eu orar. Terceiro, eu não tenho ideia do perigo que eu estou entrando na minha vida pelo fato de eu ter deixado para lá um tempo de oração, um tempo a sós com Deus durante o meu dia. Se eu soubesse o perigo no qual eu estou entrando, se eu soubesse as armadilhas dentro das quais eu estou entrando, talvez eu não teria negligenciado aquele tempo a sós com Deus no começo do meu dia. Ou não teria negligenciado aquele momento de parar ao longo do dia para falar com Deus. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, de Efésios 6, de 10 a 20, dentro do qual o apóstolo Paulo, no encerramento dessa epístola para a igreja de Éfeso, Paulo descreve a importância da vida de oração, sob um ponto de vista. Paulo não coloca aqui todos os pontos que descrevem a importância da oração. Ele poderia fazer um livro só sobre isso. Deixe-me dizer para vocês aqui por que orar é importante. Número 1, número 2, número 3. Não, aqui ele dá pelo menos 2 pontos. 2 razões, talvez 3, pelas quais a oração é importante. Então vamos ler o texto e depois nós voltamos expondo verso a verso. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição do evangelho da paz, e usando, principalmente, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que eu possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Apenas até aqui. No verso 10, Paulo diz: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, antes de descrever a importância da oração dentro de um cenário, ele diz: finalmente fortalecei-vos. Por que finalmente? Porque ele descreveu alguma coisa antes disso. E o que é que ele descreve nos versos anteriores? Paulo, desde o capítulo 5, ele está dizendo como é que a gente tem que viver. E lá pelo meio do capítulo 5, lá alguns estudiosos vão dizer que a partir do versículo 18 do capítulo 5, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, aí ele vai dizer como. E aí lá no verso 21 ele vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele passa a falar das mulheres, aí depois ele fala dos maridos, os homens dentro de uma família, aí depois ele fala dos dois como pais, aí ele já entra no capítulo 6 e fala como é que os filhos têm que honrar e obedecer seus pais. E aí depois ele fala das demais pessoas que viviam dentro de uma casa naquela época. Casa naquela época, família naquela época era muito mais do que apenas pai, mãe e filhos. Mas havia pessoas que moravam dentro da casa, e eles colocavam às vezes até os animais como parte da família. Toda aquela comunidade que vivia dentro daquele endereço era a família. E Paulo está dizendo como é que eles tinham que se relacionar entre eles. Logo, Paulo, ele não trata mais aqui do momento da igreja, coisa que ele faz desde o capítulo 1. No capítulo 1 ele começa falando sobre a oração, e hoje à noite, permitindo o Senhor, eu quero ler e meditar sobre o capítulo 1 de Efésios com os irmãos. No capítulo 1, Paulo ele descreve a oração na prática. Ele ora pelos Efésios, 2 vezes pelo menos. Aí ele entra no capítulo 2 e fala sobre o mistério da nossa salvação, a maneira como nós estávamos mortos nos nossos pecados e ele nos deu vida. Ele abriu os nossos olhos, Ele fez um milagre em nós, Ele nos tirou da morte, Ele nos ressuscitou, espiritualmente falando, e nos deu vida. No capítulo 3 ele descreve um pouco mais sobre isso. No 4 ele fala um pouco sobre a igreja, fala sobre os líderes da igreja, qual é o perfil destes. E entre o 3 e o 4 ele vai mencionando como é e como vive a igreja em sua unidade. 4 e 5 ele trata também sobre isso, sobre a unidade da igreja, de modo que desde o início, do 1 ao 5, Paulo está a tratar da igreja, sobre como ela surgiu no coração, na mente, na eternidade, em Deus. Paulo descreve lá, antes da fundação do mundo, lá em Deus a igreja já nasce, nos propósitos de Deus, como ela toma forma na história, e aqui estamos nós, parte do propósito de Deus para a história e na história, especialmente no tempo em que vivemos. E aí é curioso que no encerramento da carta, ele não trata mais da igreja como um todo, como uma grande comunidade, como uma grande família, mas ele passa a tratar de pequeninas células, as células familiares. E não tem nada a ver com pequenos grupos ou células, mas tem a ver com o pai, a mãe e os filhos. E aqueles que moram na casa, às vezes a sogra, o sogro, um tio, uma tia, um sobrinho, um neto que mora junto. Todas aquelas pessoas dentro da casa, Paulo está dizendo, agora eu quero falar sobre vocês. Quando vocês não estão lá no grupo, no domingo talvez, ou na quarta-feira, ou na terça, ou na quinta, seja lá quando for, no acampamento, quando vocês vão para casa e são só vocês, vocês continuam sendo igreja, e a igreja está em vocês, o Espírito está em vocês. Como é que lá vocês vivem? Como é que lá vocês permanecem unidos
e com o coração abastecidos de tudo aquilo que eu já falei para vocês do capítulo 1 ao capítulo 5. E aí ele vai dizer, olha, toma cuidado com o vinho e não se encha. Por que Paulo diz isso? Paulo não está, antes de tudo, preocupado com o alcoolismo ou com a bebedice. Paulo está preocupado com aquilo que possa nos encher e mudar o nosso comportamento. E a ilustração que o Espírito põe na pena de Paulo foi o vinho. Porque quando você se embriaga com o vinho, verso 18 do capítulo 5, o vinho, ou a cerveja, ou a pinga, ou a cachaça, ou a vodka, seja lá o que for que contenha teor alcoólico, quando em excesso, causa embriaguez. E quais são os sintomas e as consequências visíveis de uma embriaguez? Você anda de um modo diferente. Já viu um bêbado andando? Às vezes precisa até de alguém para sustentá-lo. Você vê diferente. As suas emoções são diferentes. Bêbado beija cachorro. Bêbado beija bêbado na boca, e eles não são, né? Mas um bêbado, ele tem a sua cabeça totalmente dominada e transformada pelos efeitos do alcoolismo. Fala coisa que não devia falar, fala diferente, ouve diferente, vê diferente, vive diferente, anda diferente. Então Paulo diz, não faça isso. E é curioso que ele está usando um recurso muito comum para os judeus, que é o recurso do paralelismo, no qual ele vai dizer, vocês vão se encher ou se embriagar de uma outra coisa. Que coisa? O Espírito Santo. Porque ele também muda o seu jeito de ver. Ele também muda o seu jeito de falar. E ele também muda o seu jeito de andar. Ele vai embriagar você e vai mudar a sua vida. De modo que as pessoas verão, assim como vem um bêbado e o reconhecem de longe, verão quem é cheio do Espírito. E também reconhecerão. Mas como é que vocês se enchem? Aí vocês vão cantar, vocês vão falar sobre a palavra, vocês vão adorar a Deus, vocês vão dar graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, por um monte de coisa. E vocês vão se sujeitar uns aos outros, no temor de Cristo. E aí no verso 22 ele diz, mulheres, vocês têm que se sujeitar. Aí a partir do versículo 23 ele vai dizer um pouco sobre o homem, mas no 25 ele vai dizer como o homem se sujeita, amando, assim como Cristo se sujeitou. E aí ele explica isso no 5, não é o nosso foco aqui. Como o homem se sujeita, como mulher se sujeita, como os pais se sujeitam, como o filho se sujeita. E isso tudo nasce no verso 21, quando ele diz, sujeitando-vos uns aos outros. Uns aos outros, no temor de Cristo. Diante do temor do Senhor. Meu foco aqui não é falar sobre o papel da mulher, o papel do homem, o papel dos pais, o papel dos filhos. Deixamos isso para uma outra oportunidade, se assim Deus permitir. Mas o ponto é que, nesse momento, no qual o apóstolo Paulo fala da família, quando ele, depois de falar tudo que ele tinha a falar para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais, para os escravos, para os servos, todo mundo que morava em alguma casa com alguém, ele diz, então agora, finalmente, vocês já sabem como é que vocês têm que viver. Deixa eu dar uma última palavra, um último recado para vocês. Vocês já sabem sobre a unidade, já sabem sobre o perdão, já sabem sobre a ira, já sabem sobre a salvação, já sabem sobre a liderança que eu coloquei sobre vocês espiritual. Paulo está dizendo, eu já falei tudo que eu tinha que falar. Agora, finalmente, verso 10 do capítulo 6. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor. Porque é isso que talvez falte. Vocês sabem como viver. Vocês sabem o que é ser cristão. Vocês sabem o que é ser igreja. Mas talvez essa sabedoria ou essa ciência não produza em nós tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar forças espirituais. E é nisso que ele entra agora. E é por isso que ele coloca a importância, e é nisso que ele coloca a importância da oração. Ele vai dizer no verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. A armadura tem a ver com luta, tem a ver com briga, tem a ver com guerra. E ele vai descrever uma guerra aqui, ou uma batalha chamada de batalha espiritual. E a batalha humana nós vencemos com armas humanas, e as batalhas espirituais nós vencemos com armas espirituais. E as nossas armas espirituais são muitas. E Paulo vai descrevê-las todas aqui. Ele vai dizer no verso 12, pois não é contra pessoas de carne ou sangue,
Algumas versões dizem, pois não é contra a carne ou sangue que temos de lutar, mas sim contra quem? Contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas. Principados e potestades, príncipe do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Ou seja, contra esses exércitos espirituais da maldade. Então note, ele usa a palavra aqui, contra, ele usa a palavra luta, ele usa a palavra exército e armadura. Ele está descrevendo uma situação que não é confortável para nós. Ele está descrevendo uma situação de tribulação. Ele está descrevendo uma situação de desconforto. Ele está descrevendo uma situação dentro da qual a gente não tem paz. A gente é colocado diante de uma afronta ou diante de um confronto. Cristão vive confrontos. Cristão vive tribulações. Cristão vive momentos de luta e de dificuldade. Sim, o próprio apóstolo, quando ele termina a epístola aos Filipenses, ele descreve algumas das quais ele passou. E lá pelas tantas ele vai dizer que tudo ele pode passar naquele que o fortalece. Ele aprendeu a viver bem em todas as situações, tendo muito ou tendo pouco. E ele vai descrever todas as situações, algumas favoráveis, outras desfavoráveis. Mas ele tudo pode. Naquele que o fortalece, naquele que está com ele e que o estabelece, para ficar firme diante das situações. Por isso ele está dizendo aqui, fortalecei-vos também no Senhor, para que tudo vocês possam passar, sem se desesperar, sem se descabelar, se você tem cabelo, não é? Diferente de mim. Para que você possa enfrentar todas as lutas que o mundo, a sua carne e o diabo trarão para você enfrentar. Então ele descreve no 12 que existem exércitos espirituais, hostes, verdadeiras hostes, e que lutam contra nós. E que muitas vezes se disfarçam daqueles que estão dentro da nossa casa. E às vezes quando você e eu arrumamos briga com alguém, a gente acha que o nosso problema é contra aquela pessoa. Por quê? Porque talvez a gente esteja negligenciando a vida de oração. Por isso a vida de oração é tão importante. A vida de oração abre os nossos olhos para que enxerguemos quem ou o que está por detrás dessas brigas que a gente vive por aí. Em casa, no trabalho, na escola, com a gente mesmo, com parente. Existem, e a gente não vê isso fisicamente, verdadeiros exércitos querendo que você não os veja, mas que você seja derrotado numa batalha invisível, que você nem mesmo ficou sabendo que você entrou. Mas você entrou. A palavra de Deus nos diz que nós vivemos em batalhas. Como é que a gente luta contra elas? Como é que a gente sai delas? E muitas vezes a gente vai achar que a nossa batalha é contra o marido, é contra a esposa, é contra os pais, que não me entendem e que não sabem que o mundo é hoje, e como é que os jovens vivem hoje, quer que eu vivo do jeito que eu vivo. E aí eu acho que o meu problema é contra o meu pai. Ou eu acho que o meu problema é contra o meu filho. Ou eu acho que o meu problema é com a minha esposa. O problema é ela. Se ela fosse diferente, eu não tinha briga. Se eu tivesse orado mais, o Espírito Santo tinha me mostrado que não era ela. E aí eu começo a pensar uma série de besteira, achando lá no fundo que a minha luta é contra ela, que o meu problema é ela. E aí aqueles mais distantes de Deus ainda vão dizer, é porque você não conhece a minha esposa. Ou porque você não conhece meu marido. Porque quanto mais distantes de Deus estamos, mais a gente acha que o nosso problema é a carne, é o sangue, é o osso, duro de roer. É aquela vida que não desce mais na garganta da gente. Aquela pessoa chata, o nosso problema é ela, é ele, é essas crianças desobedientes, é esses pais incompreensíveis. O meu problema é contra a carne e o sangue. Não tem demônio, que o demônio é ela. Demônio é meu pai, é minha mãe, você não conhece a história. Quanto mais distante de Deus eu estou, e quanto mais eu negligencio a vida de oração, mais eu enxergarei de um modo míope, embaçado, a verdadeira realidade diante de mim. Mas quando eu coloco a lente do Espírito,
e o Espírito me ajuda a ver o que está acontecendo, eu percebo que a minha luta lá no fundo não é contra ela, contra ele, contra as crianças, contra os pais, contra aqueles idosos, contra aqueles adolescentes chatos. A minha luta não é contra a carne ou sangue, porque hoje eu sei que existe uma realidade espiritual por detrás destes que comigo convivem. Existe um inimigo dentro de casa, e o inimigo não é de carne ou sangue. Talvez o inimigo esteja usando alguém de carne e sangue para lutar contra você. Mas você tem que se fortalecer no Senhor, para poder ver isso, para poder enxergar a realidade que está por detrás dos teus filhos, talvez, ou que está por detrás dos seus pais. Uma realidade que os pais, ou os filhos, ou a esposa ou o marido estão negligenciando e por isso estão deixando que o inimigo os use. E é possível que ele assim o faça? É óbvio que é possível. E Paulo está dizendo o seguinte: você não tem como entrar na alma do teu cônjuge, ou dos teus pais, ou dos seus filhos, ou daquele que vive na tua casa. Você não tem como entrar na alma deles e fazer o trabalho por eles, orar por eles, no lugar deles, enchê-los do Espírito Santo. Você não tem como fazer isso. Só eles podem se arrepender de seus pecados, se voltar ao Senhor. Então o que você faz? Já que você vai continuar a viver uma vida de luta contra aquela pessoa, você se fortaleça no Espírito. Você se fortaleça no Espírito, para que quando voar para cima da sua cabeça um dardo inflamado do inimigo, você tenha como se proteger, e você não caia na cilada, achando que a tua luta é contra aquilo que você vê. Porque o inimigo silencioso, o inimigo presente silenciosamente sempre, ele quer justamente que você acredite que não foi ele que fez aquilo. Talvez, como eu, quando você era criança, você brincou de tirar o refil da caneta e ficar só com um tubinho, pegar um pedacinho de papel, cortar e amassar o pedacinho de papel, colocar no tubinho. Você já fez isso daí? Quantos já brincaram disso? Levanta a mão. Olha só, um ou outro que não levantou. Você pega o tubinho do caneta, né? Pega um papel, amassa, coloca lá, aí você joga. Aí cai na cabeça do seu colega e você... Não é? E aí se alguém... Não fui eu, foi alguém, né? Então, é isso que o diabo faz. O diabo não quer que você... Só que ele não usa caneta, ele usa outras coisas. E o tempo todo ele te ataca e se esconde. Ele te ataca e aponta para outro. E aí muitas vezes a gente que levou aquele pedacinho de papel na orelha, a gente vai no outro. E por que você fez? Não fui eu. E aí começa aquela luta. Mas o inimigo está escondido atrás da carteira da sala de aula, com o tubinho na mão querendo lançar de novo. Esse é o nosso inimigo, gente. Esse é o nosso inimigo. Só que nós somos, por vivermos às vezes distantes de Deus, a gente acaba caindo no engano dele. Por vivermos longe de Deus e negligenciarmos a importância da oração, a gente acaba achando que foi a outra pessoa que atirou o papelzinho na nossa orelha. A gente acaba achando que, não tem ninguém escondido, não bota a culpa no diabo não. E Paulo está justamente querendo que a gente compreenda que se a gente não se fortalecer, a gente também vai ser usado pelo diabo. A gente vai entrar naquela luta, a gente vai destruir a nossa casa, sempre colocando a culpa, assim como Adão e Eva fizeram, naquele que está vivendo com a gente. A partir do verso 13 ele volta a dizer: tomai a armadura, para que possais resistir no dia mau. O dia mau chegará, meus irmãos. Nem todo dia é dia bom. O cristão também vive dia mau. Dia mau aqui é dia no qual o maligno... Não é um dia que deu tudo errado, você perdeu o ônibus, chegou atrasado, foi atravessar a rua, o carro passou na poça, a poça encharcou você, e você tinha uma entrevista, e aí, enfim, aquele dia que deu tudo errado. Não é isso que Paulo está falando. Pode ser também todas essas coisas acontecerem, mas ele está dizendo naquele dia no qual o mal, especialmente o maligno, estará contra e vier sobre você, para que você possa permanecer firme nesse dia. De que maneira?
tomando toda a armadura de Deus, trazendo em volta da cintura a verdade. Algumas versões mais antigas, no verso 14, dizem: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir o lombo é a mesma coisa da versão aqui Almeida 21, que eu li para vocês, trazendo em volta da cintura a verdade. O cingir-se era uma espécie de cinto que antigamente os soldados usavam. Eles amarravam uma espécie de cinto que vinha de fora a fora aqui. Isso como uma das peças primeiras do seu corpo. Eles tinham aquelas túnicas, que era uma espécie de roupa de baixo. E eles usavam dois tipos de cinto. Um que eles amarravam na cintura, e um outro cinto que era de mais ou menos assim, sabe? E aí eles prendiam bem aquilo para que na hora da luta, o vestidão, né, a túnica, aquela coisa não ficava voando e enrolar eles iam morrer na batalha. Então eles tinham que ter aquilo muito preso no corpo. Então eles cingiam-se com aquilo. Deus está dizendo, você não tem também que ficar cheio de coisas, vocês têm que se cingir. Com o quê? Com a verdade. Porque a mentira atrapalha a gente. A mentira faz a nossa vida virar um rolo. E é exatamente essa figura que está na mente do apóstolo. A vida de vocês, imagine um homem brigando. Imagine um homem com um vestidão brigando. No primeiro chute que ele dá, o vestido vai subir na cabeça. A hora que ele der um soco, a mão entra para... Imagina o rolo que ele vai entrar. Sabe como é que você entra nesse rolo também, na vida espiritual? Quando você fica mentindo o tempo todo. Então se cinja com a verdade, para que você não se atrapalhe e você não entre em rolos. Seja verdadeiro, viva na verdade e fale a verdade. Verdade é a primeira coisa que tem que nos vestir. A segunda coisa é a justiça. Ele vai dizer, vestindo a couraça da justiça. Couraça era uma espécie de couraça. Um colete, obrigado, né? Uma coisa que eles colocavam aqui e que muito antigamente era de couro mesmo, por isso couraça, mas o tipo de couro que era preparado e montado para poder proteger os soldados era muito caro. Então, normalmente a pessoa não usava aquilo lá. Houve um tempo em que eles usavam até malha de alumínio, malha de aço, né, de ferro, para preparar, para colocar acima do cinto. Eles colocavam aquela couraça, que era uma espécie de proteção, como um colete à prova de balas hoje em dia. E ele fala da couraça da justiça. Justiça, dentro da linguagem que o Espírito Santo coloca na boca de Paulo, tem a ver com salvação. Não tem só a ver de ser uma pessoa justa, 2 pesos, 2 medidas, mas tem a ver com a justiça de Deus que foi derramada sobre você e que te justificou. Como a gente cantou em pelo menos 2 canções hoje de manhã. Nós somos justificados por causa da justiça de Jesus, que pela bondade de Deus é derramada sobre nós, tirando de nós a condenação e colocando sobre nós a absolvição, ou seja, a justificação de Cristo. Somos perdoados, justificados. Terceira coisa que tem que nos vestir, o evangelho da paz. Ele diz no verso 15, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Algumas versões aí trazem no verso 15, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Por que evangelho da paz? Qual que é o cenário que está na mente de Paulo? Batalha, guerra. E ele diz, vocês precisam ser gente de paz e não de briga. Vocês precisam colocar a paz nos pés de vocês, para levá-la para onde vocês forem. Aonde pisar a planta de seus pés, vocês têm que levar paz. Não a vontade de possuir, mas a vontade de oferecer paz àqueles com quem você estiver. Você tem que levar a paz. Num contexto de batalha espiritual, vai dar vontade de devolver com a mesma moeda. Vai dar vontade de responder na mesma altura. Vai dar vontade de você se auto-justificar. Dizendo, não, eu fiz isso porque você fez primeiro. Eu só respondi porque você me provocou. Antes de eu casar com você, eu nunca gritei assim com ninguém. Pergunta para minha mãe. Nunca levantei, mas nunca imaginava que na história desse país eu chegaria a brigar com alguém. Você me mudou a minha vida. Eu sou hoje o homem irritado que eu sou por sua causa. É o Adão que saiu do túmulo e agora encarnou dentro de você e está botando a culpa na Eva de novo.
Não mudou nada, é a mesma raça. Desde a serpente do Éden até hoje, é o homem e a mulher que bota a culpa na esposa e no marido. Não é isso que Adão fez? Quando Deus chega para ele, Adão, o que é isso que você fez? O que ele falou? Foi a mulher que tu me deste. Se tivesse me dado, não da costela, mas sei lá, tivesse feito do barro, ou se o Senhor tivesse me dado uma coisa um pouquinho melhor, não teria acontecido isso. Na verdade, gente, Adão não estava botando a culpa na mulher. Ele estava botando a culpa em Deus. E nós somos capazes de fazer a mesma coisa. Quando nós negligenciamos uma vida de oração. Uma vida de oração embaça tudo. A ausência de uma vida de oração, não é? Ela embaça tudo. A gente não consegue enxergar direito. Nem a nós mesmos, e nem ao outro, e nem nada. Então a gente começa a atirar para todos os lados, botando culpa nos outros. Quando pessoas que estão na presença de Deus, elas são como Isaías. Lá no capítulo 6, elas reconhecem o seu pecado. Elas sabem, não fui eu. Eu errei. Elas são como o filho pródigo, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou nem digno de ser chamado teu filho. Quanto mais nós oramos e vivemos em oração, mais as coisas ficam claras para nós. E mais a gente vai responder com uma palavra branda para desviar o furor. Porque a palavra dura, ela suscita a ira. Mas a resposta branda desvia o furor. Escreveu Salomão no livro dos Provérbios. Então, se eu falo duro com você, você fala duro comigo, a gente vai brigar até a última... Até quem tiver mais voz, para falar mais alto. E é assim que a gente vai viver. Mas não é isso que a sabedoria de Deus nos ensina. A sabedoria de Deus nos ensina que existe hora para falar, mas tem hora para calar também. E que a resposta branda, ela desvia o furor. E se você é sábio e alguém está gritando com você, se você é sábio e alguém está gritando com você, o que a sabedoria te ensinou? Que você tem que responder brandamente. Não é fácil, é lógico que não é fácil, é só para quem tem o Espírito Santo. É só para quem é crente. E é uma luta. E aí então, uma hora que você responde brandamente, o outro desarma. Ele pode dar mais um gritinho. Se você responder calmo, ele pode dar mais um terceiro gritinho, mas ele não aguenta. Você desmonta a pessoa. Agora, se você continuar colocando lenha nessa fogueira, sabe Deus onde vocês vão terminar queimados. De tanta briga, de tanto calor, de tanta energia, não é? E esse fogo vai acabar contaminando os filhos. Vai acabar contaminando os pais. Vai acabar colocando um contra o outro, que é contra o outro. E não vai ter fim isso daí. Então Paulo está dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam resistir no dia mau. Porque o dia mau vai chegar. Já chegou e vai continuar voltando. Porque o inimigo, ele continuará ao nosso redor. Ele vai continuar querendo devorar você. Ele vai continuar lançando flechas em você e se escondendo. Ele vai continuar a te enganar, ou pelo menos a querer te enganar, fazendo você acreditar que a tua luta é contra carne e sangue, mas não é. E é isso que o Espírito Santo quer que os efésios saibam quando ele usa Paulo. No verso 16 ele vai dizer mais um item da armadura, usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas, ou dardos inflamados do maligno. Naquela época era a arma mais perigosa. As casas eram construídas cheias de materiais infláveis, não é diferente disso. Aqui tá, mas aí não, não é? Imagina madeira, pano, não é? Óleo, azeite, enfim, feno, palha, tudo isso dentro de uma casa. Uma faísca bota fogo em tudo aquilo. Logo, quando um inimigo se aproximava com uma flecha, na ponta da qual um pouco de pano embebecido com óleo, coloca fogo e atira na casa de alguém, aquilo bota fogo numa cidade inteira. Eles tinham alguns métodos para tentar se proteger desse tipo de armamento, não é? de bomba, de arma, mas era a arma mais poderosa daquela época. E Paulo está descrevendo aqui, é isso que o diabo vai usar. Ele não vem brigar com você com luvinha de boxe. Ele vai usar míssil teleguiado, ele vai te caçar onde você quiser se esconder. Nem que seja debaixo da terra, ele vai te encontrar. E vai se esconder, e vai falar, quem atirou esse míssil foi a tua esposa. Você não viu o jeito que ela falou com você? Não viu o jeito que seus pais falam? Seus pais não entendem nada. Seus filhos são seus filhos, e aí ele vai enganar.
ele vai continuar a falar. Mas se você se protege com a fé, se você coloca e embraça esse escudo da fé, fé em quê? Fé em Cristo e em sua palavra. Porque se você não acreditar em nada disso do que está escrito aqui, e que eu estou expondo aos irmãos essa manhã, não haverá fé. Mas se você embraça isso que está escrito aqui e faz disso a tua fé, acreditando que essa realidade é a verdade, acreditando que por trás de todas essas lutas e tribulações que você vive dentro de casa, ou com parentes, ou no trabalho, ou na escola, ou com amigos, existe uma realidade espiritual, creia nisso. E então você estará mais preparado para desviar os dardos do inimigo quando vierem. Seja por meio do marido, da esposa, do filho, do pai, do tio, da sogra, do cachorro, você saberá que por trás disso existe um inimigo escondido, querendo roubar a alegria, querendo matar a tua fé, querendo destruir a tua família. Porque ele veio só para isso. Para matar, para roubar e para destruir. E ele quer fazer isso com você, mas você precisa crer que ele está ali escondido. E crer que Jesus Cristo é a tua força e que tudo você pode naquele que te fortalece. Tua família pode, teu relacionamento pode, tua vida pode ser diferente, mas você precisa crer em Cristo e na palavra de Cristo que descreve esse cenário de batalha espiritual. No verso 16, já lemos, no 17 ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, porque se você não for salvo, você está perdido. E se você, o lugar mais mortal para o ser humano é a cabeça. Se eu cortar a cabeça de alguém, não serve para mais nada. Se eu der um tiro na cabeça de alguém, não serve para mais nada. O coração também, o coração ele já falou da couraça, né? Já falou do escudo, mas agora ele vai falar da cabeça. Então coloca o capacete. Se você não é salvo, se você tem dúvidas sobre a tua salvação, você precisa falar com o Senhor. Pedir misericórdia dele, compaixão e perdão pelos seus pecados. E que ele te vista com Jesus Cristo. Para que ele tire de você aquele que você foi até hoje e ele coloque em você o Filho dele. Para que o Filho dele habite ricamente em você e transforme a sua vida. A fim de que você conheça um outro você dentro de você. Uma nova vida, uma nova história, um novo coração, alguém regenerado, alguém que vai nascer de novo. Sem a salvação é impossível vencermos o inimigo. Sem a salvação, nós já entramos nessa batalha derrotados. E ele vai terminar dizendo da palavra, que é a espada, porque é justamente por meio dela que a gente vence o inimigo. Quando por 3 vezes o inimigo quis derrotar o nosso Senhor, nas 3 vezes Jesus usou a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. E está escrito que a gente não pode tentar o Senhor Deus. Nas 3 provas que o diabo colocou Jesus, nas 3, Jesus usou, está escrito. A palavra de Deus é a nossa arma para expulsar o diabo de perto de nós. Logo, você também não pode negligenciar a palavra. Agora, você consegue entender o perigo que você está, se você está negligenciando a oração e negligenciando a palavra? Se você nem conhece a palavra e nem ora, meu amigo, minha amiga, você não sabe o que é que você está, não é no mato sem cachorro, você está no meio do fogo cruzado, pelado, com uma placa escrito, atire em mim. Essa é a tua situação. E você acha que está tudo bem. Talvez, num cenário real, você diria que aquela pessoa é louca, deve ser doente. Doente. Como é que ela pode te colocar no meio do fogo cruzado? Ela tem que se esconder aqui, ó. Ela tem que procurar o refúgio. E ela foi lá para o meio do fogo cruzado, ela não tem noção do perigo que ela está correndo. E Paulo está descrevendo um fogo cruzado. E se você negligencia a oração e negligencia a palavra, você é o doido. Porque você não está percebendo o mundo no qual você está vivendo. O mundo jaz no maligno. E nós estamos em luta constante contra ele. Então você tem que proteger seu coração.
proteger a sua língua, proteger os seus olhos, proteger as suas mãos, proteger os seus dedos. Você precisa proteger os seus pés, proteger a sua vida, para que você saia vencedor dessas batalhas, e não como alguém que vai ser derrotado pelo inimigo ao longo da vida toda. Tudo você pode naquele que te fortalece, e em Cristo você já é mais do que vencedor. E quanto mais nós vencemos nessas pequenas batalhas do dia a dia, mais nós nos fortalecemos, mais nós nos enchemos da paz e da alegria que existe no Senhor. Mas as constantes derrotas espirituais vão nos enfraquecendo. Assim como alguém no meio do fogo cruzado, quanto mais balas ele recebe, mais fraco ele fica, até que ele cai, incapaz e morre. Na vida espiritual não é diferente. A importância na vida de oração, na mente do apóstolo Paulo, no final aqui de Efésios, é essa. Vocês conhecem a palavra, vocês estão na igreja, vocês sabem tudo como vocês têm que viver. Mas se vocês não tiverem preparados em oração para lutar contra esses espíritos imundos, vocês correm o risco de, negligenciando a oração, serem enfraquecidos pouco a pouco, até que vocês terminem mortos, até que vocês sequem de vez, já não encontrem mais um caminho de volta para Jesus, e não encontrem mais razão para voltar para Jesus, e nem alegria. E aí vocês vão botar a culpa no Jesus, ou na igreja, ou no pastor, ou no marido, ou na esposa. Vocês vão botar a culpa, Adão e Eva, envenenados por Satanás. Vocês vão botar a culpa em alguém, envenenados por Satanás, incapazes de reconhecer que há culpa no seu coração, enfraquecidos pela ausência de oração e pela negligência na leitura e no estudo da palavra de Deus. No verso 18, então, Paulo encerra, e eu também, dizendo com toda a oração e súplica. Vocês têm que se preparar em oração, com toda a oração, e suplicando, orando em todo o tempo. Isso não significa que você vai passar 24 horas de joelho, porque você dorme aí lá pelas tantas, 5, 6, 8, alguns 10, alguns conseguem fazer dormir 12 horas. Você vai dormir, na hora que você está dormindo, você não está orando, você está dormindo. O que ele quer dizer com isso então? Ele quer dizer que enquanto você estiver consciente, você reconheça que você precisa do Pai. Como uma criança pequena que logo quando acorda chama o pai ou a mãe, ou que quando está com fome chama o pai ou a mãe, ou quando está em perigo chama o pai ou a mãe, ou que o tempo todo fica mãe, mãe, pai, pai, e até que o pai vai, para de me chamar. Na vida espiritual é exatamente o contrário. O nosso pai pede que a gente o chame o tempo todo, mas a gente se acha e a gente não chama nunca. A gente já acorda e ao invés de receber a mensagem e falar com o pai, a gente vai ver a mensagem no Facebook ou no WhatsApp ou qualquer outra coisa assim. Por quê? Porque a gente se acha e porque a gente não se importa com o pai. Mas se a gente quer entrar no reino dos céus, a gente precisa ser como uma criança. De que maneira? Tendo atitudes de alguém, criança, que sabe que precisa, que depende do pai. Que acorda e chama o pai. Que durante o dia, o tempo todo, está chamando o pai. Para qualquer bobeira, fala e chama o pai. Uma criança totalmente dependente e entregue ao cuidado do pai. Na vida civil, não é assim. No dia a dia, não é assim. Quando eu era pequenininho, eu ainda sou um pouco, mas quando eu era menor, mais novo, mais novo que eu estou dizendo assim, 2, 3 aninhos de idade, certo? Tudo eu chamava minha mãe, para qualquer coisa. Assim vocês também, não lembram, mas era assim. E quando vocês tiveram filhos pequenos, eu tenho um menino de 11 e uma menina de 8. Hoje à noite eles irão comigo. Vocês que tiveram filhos pequenos sabem como é que é isso. Bota a criança para dormir no outro quarto. Quando eles acordam, a primeira coisa que eles fazem ou é vir para a cama do papai e da mamãe, ou é chamar pelo papai e mamãe, não é assim? Aí quando eles cresceram um pouquinho, não fizeram mais isso. Quando viraram adolescente, eles não fizeram mesmo isso. Aí quando eles ficaram jovens, eles já estavam estudando fora, morando fora e casaram. Ou seja, na nossa vida normal, quanto mais amadurecemos, mais independente nos tornamos. No reino de Deus, é o contrário. No reino de Deus, quanto mais amadurecemos,
mais dependente nos tornamos. Quanto mais crescemos espiritualmente, mais amadurecemos, mais crianças nos tornamos, mais dependentes do Pai nos tornamos. Vocês entendem a relação? É o contrário. Quem é maduro aqui? É aquele que o tempo todo está falando com o Pai. Agora, talvez aqui esteja falando com o Pai, enquanto eu estou pregando. Depois, a hora que vai cantar, a hora que vai almoçar, a hora que vai brincar, a hora que vai dormir, o tempo todo está Pai. O tempo todo chamando, por meio de Jesus Cristo, o Filho do nosso Pai, que nos chamou, que gentilmente atraiu e agora, quebrantados, não é? Nós estamos agora reconciliados. E agora somos co-herdeiros com o Filho do Pai, que agora é nosso Pai também. Você não pode negligenciar o Pai. Senão você vai morrer. Você vai secar. Você vai se entristecer. Você não vai saber o que é vida abundante, o que é paz que excede todo o entendimento. Você não vai saber o que é salvação. E nada que vem de Deus. Por isso, orar em todo o tempo no Senhor, no Espírito. E para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uma vez fortes, vigiem, porque o diabo não vai deixar de te procurar, porque você agora está fortalecido, o tempo todo orando, o tempo todo chamando pelo Pai, pelo poder do Espírito Santo, graças ao sangue do Cordeiro que te lavou. Pelo fato de você agora estar firme com Deus, você acha que o diabo vai esquecer de você? Não vai. Ele vai atrás de você até o último dia, te acusando, te tentando, te enganando, querendo te matar, te destruir, te roubar. Ele vai continuar o trabalho dele. Então você tem que vigiar o tempo todo. Tem que perseverar. Perseverar não é fácil. Perseverar é uma atitude que se espera numa situação difícil. Como os corredores que correm uma maratona, 42 quilômetros. Quando chega lá pelos 35, se não é um atleta profissional, se é aqueles amadores que entram no meio, eles não aguentam mais correr. Já correram 30 e tantos quilômetros, mas tem mais um pouquinho, então tem que perseverar. A perseverança só entra em cena quando está muito difícil. E ele está dizendo, vigiai e perseverai, porque vai chegar uma hora que vai ser muito difícil. Muito difícil. E suplicando, não só por você, porque essa mesma batalha que você está vivendo, todo mundo que está aqui do teu lado vive também. Comece a orar pelos outros também. Quando você pedir pelo seu lar, peça pelo lar de pelo menos 2 outros também. Para que eles também perseverem, para que eles também vigiem. E Paulo conclui dizendo, e também, enquanto orarem, por mim, para que no abrir da minha boca seja-me dada a palavra, ele vai dizer no verso 19, para que eu possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Paulo escreveu essa cartinha de dentro de uma cadeia, e ele queria mostrar para os efésios que em todo lugar o Senhor está conosco, para nos fortalecer, mesmo quando somos presos injustamente, e estamos vivendo uma situação desconfortável, ali também é lugar para a gente orar. E quando nós estamos numa situação confortável, vivendo de uma vida de uma maneira boa, também tem que orar o tempo todo. Acreditando na palavra do Senhor, que existe um inimigo nos vigiando. Existe um inimigo querendo lançar alguma coisa na nossa orelha para tentar nos colocar em briga contra alguém. Mas a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Por que orar é importante? Porque a oração, uma das razões por que é importante, porque a oração nos faz enxergar além disso que nós estamos vendo agora. A oração faz com que a gente olhe para o alto e creia nas palavras daquele que no alto está. O Senhor que reina no trono. E que nos ensinou que entre nós e Ele existe legiões, existem principados, potestades, hostes, exércitos de demônios que a gente não vê e que estão contra nós. Você não vê, mas isso existe. E quanto mais você se fortalece, mais esse exército também. Aí entra a importância de uma vida de oração, de uma vida de guerra,
de uma vida de luta que vale a pena ser lutada, espiritualmente falando. Fortaleça-se no Senhor. E que o Senhor não apenas encha a tua vida de força, mas encha a tua vida de alegria também. Porque quanto mais a gente se fortalece, mais a gente se alegra. Quanto mais a gente se prepara, mais a gente se capacita, mais a gente se fortalece, mais a gente está feliz, mais a gente está firme, mais a gente quer se fortalecer mais ainda. A gente quer ficar firme mais ainda, a gente quer ficar mais resistente, mais preparado. E o inimigo virá e ele será derrotado. E a gente vai se alegrar com aquela situação. Que o Senhor possa guardar e continuar a guardar a vida de cada um dos irmãos, para que vocês, assim como os Efésios e eu, possamos, ouvindo da palavra do Senhor, dar ouvidos, colocarmos em prática, a fim de sermos também mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Amém? Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra que ensina a nós a importância da oração. Obrigado pela Tua palavra que nos ajuda a enxergar essa realidade espiritual que está sobre nós e entre nós. Mas o Senhor é mais forte e o Teu Espírito é poderoso. E cremos, ó Deus, que nós também podemos vencer tais batalhas, graças àquele que está em nós. Não permita que a gente enxergue mal aquilo que nos rodeia, colocando a culpa, como Adão e Eva fizeram, naquele ou naquela que conosco vivem diariamente. Mas nos ajude a sempre nos lembrarmos que por trás de todo o problema existe uma realidade espiritual, uma batalha espiritual que quer roubar a nossa paz, que quer matar a nossa fé, que quer destruir a nossa família e que quer destruir a Tua igreja. Dá-nos olhos para ver, Senhor. Dá-nos mais do Teu Espírito para vencermos, ó Senhor. E dá-nos um coração, ajuda-nos a termos um coração fiel a Ti, que vive para a Tua glória e que se alegra nisso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.